Moçambique tem um novo presidente desde a semana passada. Um dos primeiros desafios de Filipe Nyusi, que sucede a Armando Guebuza, é restabelecer o diálogo com a Renamo, o principal partido da oposição, que ameaça criar uma república autónoma. Inicia-se assim um novo ciclo político, numa altura em que a economia moçambicana é uma das que mais crescem no mundo, acima de 7%. No Comissão Executiva de hoje, analisamos os riscos e as oportunidades para as empresas portuguesas em Moçambique. Como habitualmente às quintas-feiras, contamos com a análise de João Caiado Guerreiro e Manuel Alegria. Connosco está também Miguel Félix António, na qualidade de membro da direção da Câmara de Comércio Portugal-Moçambique. Sejam muito bem-vindos. Miguel Félix António, comece por si. A instabilidade política é, de facto, um dos grandes riscos em Moçambique nesta altura. Eu penso que a instabilidade política é sempre um risco em qualquer ponto do mundo. Mas em Moçambique, neste momento, de facto, é um fator que não deve ser menosprezado e que tem que ser incorporado na análise que se faz da situação política e económica. De qualquer forma, Será um dos grandes desafios do novo Presidente, é conseguir restabelecer o diálogo? Esse é um dos, não é? É um dos grandes desafios. De qualquer forma, eu integro esta proclamação do Presidente da Renamo no contexto do processo negocial que tem vindo a decorrer e que até começou com o Presidente Guebuza, porque não vejo que haja grandes possibilidades de haver uma ruptura em termos institucionais. Aliás, o próprio Presidente da Renamo, quando põe esta questão da República Centro-Norte, não é propriamente, não está a advogar a independência do país, está num meio termo, está até a comparar, já havia essas comparações feitas com o que se passa em Portugal, com os Açores e com a Madeira, portanto uma espécie de região autónoma. Eu integro isso no processo negocial, não penso que, e penso que isso era uma menos-valia para Moçambique. Penso que Moçambique, nós aprendemos, eu aprendi na escola primária, que é 8 vezes maior do que Portugal, é um território que, para que as suas potencialidades sejam postas ao serviço dos moçambicanos, que não ganharia agora com uma instabilidade política, e penso que qualquer um dos dois, quer o Presidente Nyusi, quer o Presidente da Renamo, que é um partido que está legalizado e que tem representação... Mas que não reconheceu o resultado das eleições? Pois, pelo menos suscitou reservas e fez com que os deputados não tivessem tomado posse. Há 4 anos isso tinha também já acontecido e depois acabaram por tomar posse mais tarde. Espero que reine, digamos, entre os dois um espírito, que é esse que tem vindo a acontecer, de capacidade de entendimento. Evidentemente que a situação em Moçambique, e nós muitas vezes não podemos vê-la com os olhos com que se vêem os regimes ocidentais, democracias pluralistas instaladas e com tradição. Temos que ver com outro, digamos, com outro olhar. De qualquer forma, penso que Moçambique conseguiu ultrapassar uma série de dificuldades e estou convencido que as vai conseguir ultrapassar, até porque a necessidade que têm de conseguir ultrapassar essas dificuldades, estou convencido que vai ter que promover um entendimento. Moçambique é hoje, apesar de ter subido a alguns lugares no ranking, ainda está como o 10º país mais pobre do mundo. Sim, é um dos países Ora, mais pobres do isto mundo. implica que, de facto, tenha que haver uma capacidade de entendimento e é isso que eu penso que os moçambicanos exigem dos líderes políticos e o próprio Presidente, o novo Presidente, no seu discurso de tomada de posse, deu para mim sinais claros de que procurará esse entendimento e, portanto, não deixará que as fissuras que existem se possam agudizar neste momento. Manuel Alegria, que análise faz da situação? Como é que poderá evoluir a situação política em Moçambique? Pois, antes de mais, muito bom dia. Depois também queria felicitar o João, faz hoje anos, portanto, desejar-lhe os meus parabéns. Não é? E depois, em relação à sua questão, e completando aquilo que o Miguel disse,
Eu entendo o seguinte, nesta tomada de posse e nesta mudança de quadro político, a mim a estabilidade é importante, porque no fundo sem confiança, sem estabilidade é difícil a realização de negócios que deem um certo conforto ao investidor, mas há aqui que ter em conta outros aspectos. Para já, o presidente Nyusi fez, só um pequeno parêntese, ele talvez penso eu, o primeiro presidente moçambicano que não teve participação direta na guerra. Portanto, digamos que é um homem já com um outro tipo, provavelmente, de mentalidade que não propriamente aquela das armas. Isso é importante porque, em termos de culturas, isto pode influenciar. Depois falou num aspecto que todos nós conhecemos, que é o de ter como prioridade o combate à corrupção. É importante, numa república com aquelas características, em que, no fundo, todos sabemos que esses fenómenos têm algum peso, ele ter posto isto como uma das suas prioridades. Mas eu não posso esquecer que, para além propriamente da estabilidade política, e não nos devemos esquecer que ainda não há muito tempo, 1 ano, 2 anos, Moçambique era motivo de preocupação pela violência, não é? Não sei se recordam, na altura falou-se muito, os raptos, as mortes, que não eram por motivações políticas, era claramente por aquilo que diz o Miguel, um país décimo, exatamente, um dos países mais pobres do mundo, em que, no fundo, muitas das vezes são atos desesperados, mas que não deixam de influenciar, e eu recordo que até houve alguns planos preparados para fazer frente, enfim, parte de Portugal, àquilo que poderia ser a exposição dos seus cidadãos à... Essa questão penso que foi ultrapassada, deixou de se falar no assunto, não sei se os que vivem em Moçambique hoje ainda o sentem ou não, mas eu considero importante que essa situação seja clarificada, seja resolvida, para que não haja esse tipo de estigmas nestas matérias. Depois, portanto, além do aspecto político, eu considero que Moçambique é hoje um refúgio, diria, para os exportadores portugueses que, confrontados com algumas situações complexas, como seja, por exemplo, a crise que se vive em Angola por força da baixa do petróleo, Moçambique é uma alternativa para os exportadores. Aliás, ontem foi publicado um estudo da PwC, pedido da AIP, em que mostra cada vez mais as empresas portuguesas estão a olhar para Moçambique como uma alternativa às situações. E, aliás, isso é visível. Há 4 ou 5 anos, Moçambique era o 35º país como destino das nossas exportações e hoje é o 19º, o que significa realmente que vamos ter aqui nesta altura há mais de cerca de 3.000 empresas. Além do mais, e para terminar só esta primeira intervenção, Moçambique tem neste momento sobre si a visão do mundo no que respeita, por exemplo, à produção de gás natural. E há quem diga que será, no futuro, o 2º país mundial em termos de produção de gás. O que lhe vai conferir, digamos, uma apetência, não é, por parte dos investidores internacionais e também por parte dos países que pretendem realmente fazer negócios. E, entretanto, juntou-se a nós Samuel Fernandes de Almeida. Bom dia. Bom dia. Samuel, o Presidente da República, Cavaco Silva, foi o único chefe de Estado europeu presente na tomada de posse do novo Presidente moçambicano. Isso tem algum significado? Do ponto de vista da política externa moçambicana, tem relevo e foi destacado. Aliás, foi destacado internamente a circunstância, de facto, de, mesmo ao nível da CPLP, e ao nível de vários Estados europeus, a única representação ter sido a portuguesa. E, portanto, obviamente que isso é um aspecto efemeramente simbólico, mas no âmbito das relações bilaterais entre Portugal e Moçambique não deixa de ser um aspecto relevante e que foi destacado internamente. Em relação a... Enfim, eu não tive a possibilidade de ouvir as intervenções todas, culpa minha. De qualquer forma, em relação àquilo que foi aqui dito, eu não creio que o atual, ou seja, que do ponto de vista político, que vai haver grandes alterações ou muito significativas no quadro político nos próximos anos em Moçambique. As tensões entre os dois principais partidos são recorrentes, mas num quadro, como foi referido, de posicionamento e de alguma forma de negociação
bilateral entre as partes relativamente aos interesses de cada um dos partidos e o seu posicionamento. Este governo, o novo governo, é um governo, segundo o que sei, ainda assim menos politizado, é um governo mais tecnocrata, mais técnico, com menos ligações políticas ou por critérios em que os critérios de escolha não foram integralmente apenas as ligações políticas destes novos ministros. Apenas ficaram 3 ministros do anterior governo, portanto há aqui também uma renovação, sendo que um dos ministros mais destacados, o ministro dos Negócios Estrangeiros, é reconhecido internamente como um ministro capaz e que tem desenvolvido um bom trabalho. E, portanto, é verdade que é um país com alguma relativa instabilidade, problemas de corrupção, como o Manel referiu, problemas de violência, mas, comparado até com outros países também da mesma região, pode-se considerar um país relativamente seguro. Segundo o que eu sei, hoje em dia o clima em Moçambique, junto à comunidade portuguesa e em geral, é de bastante tranquilidade, portanto, depois de um processo eleitoral e mesmo havendo as tensões com a Renamo e com algumas declarações mais inflamadas de La Cama, ainda assim o clima na sua generalidade é bastante tranquilo e, portanto, aqui colocam-se os quadros, neste quadro do ponto de vista estratégico, coloca-se também, ou podemos discutir as questões relativas ao como é que Portugal se deve posicionar neste país e o potencial que o mesmo tem, nomeadamente em termos de indústrias extrativas e em termos de recursos naturais, naturalmente, em termos, nomeadamente, com o grande projeto que o país tem, que é a construção de uma fábrica para a liquefação de gás natural, e, portanto, em que representam um investimento que pode rondar só na fábrica de cerca de 40 mil milhões de dólares e um investimento global no país de cerca de 80 mil milhões de dólares. Portanto, estamos aqui a falar, obviamente, de investimentos gigantescos em termos de infraestruturas. A própria Portucel tem em curso um projeto muito significativo em Moçambique, a rondar 1,7 mil milhões de euros só na primeira fase. Portanto, estamos a falar de um país receptor que tem enormes carências, nomeadamente em termos de recursos humanos, em termos de formação, e que também está colocado num quadro do ponto de vista geoestratégico em termos de relações com a SDAC, em que Portugal, obviamente, tem aqui um papel, não no seio da SDAC, mas em que medida, enquanto um dos países da CPLP, pode ou não pode defender os seus interesses do ponto de vista estratégico, num país que, como o Manel diz, embora possamos depois também falar um bocadinho, é visto como uma alternativa à Angola, mas pouco ou nada tem a ver com Angola. João Caiado Guerreiro, concorda? Moçambique pode ser uma alternativa, mas não tem nada a ver com Angola? Moçambique pode ser certamente uma alternativa e é um país absolutamente independente com o que tem a ver com Angola, está em África, o resto são 2 países diferentes com tradições diferentes. Eu queria dizer uma coisa que me parece importante, que é estas eleições não trouxeram uma alteração decisiva em Moçambique, mas trouxeram resultados muito diferentes, não é? A Frelimo, que governa desde os acordos de paz de 92, passou de 191 para 144 deputados, perdeu 47 deputados e estes foram quase todos ganhos pela Renamo, passou de um grupo de 40 e poucos para 89 deputados que não tomaram posse, mas é uma questão significativa. E depois há o Movimento Democrático de Moçambique, que teve mais 17, portanto ficou qualquer coisa como 144, 89, 17, que é uma distribuição muito diferente do Parlamento anterior. E, portanto, é natural que a Renamo queira qualquer coisa mais. Moçambique está em paz há 22 anos, e eu julgo que antes já se sentiria, as eleições terão sido razoavelmente livres, pelo menos é o que dizem os observadores, que lá estiveram, embora num país de 25 milhões de pessoas, eu sei que muita população é jovem, portanto isso mexe um bocadinho nos números, mas só votaram 5 milhões e tal de eleições. Mas o que é que pode ser essa qualquer coisa a mais? Os esquemas que funcionam, mesmo nós, se olharmos para Portugal e para a Europa e para os países desenvolvidos, nós temos esquemas reais a funcionar nas nossas democracias de partilha de poder.
Aqui em Portugal, normalmente, o partido que está no governo não controla as câmaras municipais. Essas são controladas por os portugueses, não gostam de pôr os ovos todos no mesmo cesto, mas isso é assim em muitos outros países. Portanto, a maioria dos partidos, os 2 ou 3 grandes partidos, têm normalmente acesso a níveis de poder diferentes. Quer dizer, isto que se passa aqui passa-se na Alemanha, passa-se em Inglaterra, passa-se noutros sítios. Quer dizer, na Alemanha, agora estão os 2 grandes partidos numa grande coligação, mas quer dizer, os governos federais depois são diferentes e muitas vezes quem tem a maioria dos governos federais não é necessariamente quem elegeu o chanceler, etc. Em África, eu creio que também é necessário haver alguns esquemas de partilha do poder. E talvez que o presidente moçambicano anterior não fosse a pessoa mais hábil, que não quer dizer que não fosse hábil, mas não fosse a pessoa mais hábil a manter a estabilidade e a manter um certo equilíbrio de poder, que é uma coisa que, reconhecidamente, o presidente Eduardo Santos faz muito bem em Angola. E este novo presidente, até por ser uma pessoa que já não combateu no mato, já tem outra visão, pode ter esta capacidade de incluir a Renamo ou de dar à Renamo, não necessariamente tudo aquilo que ela quer, porque raramente na vida temos tudo aquilo que queremos, mas se calhar uma fatia maior, provável, justificada até pelos resultados eleitorais, não é? Porque a Frelimo com 57% continua amplamente maioritária, mas não é a mesma maioria que tinha antes, não é? Mas toda esta incerteza, alguma incerteza política, não é razão para que as empresas portuguesas não olhem para Moçambique e para as oportunidades de investimento no país? Eu acho que as empresas portuguesas devem olhar para Moçambique e para as oportunidades de investimento no país, que é um país extremamente interessante, mas investir no estrangeiro tem risco. E investir em África tem normalmente mais risco que noutros sítios. E, portanto, isso também tem que ser considerado. Claro que, provavelmente, o binómio risco-recompensa justifica absolutamente investir em Moçambique. Mas quando se investe no estrangeiro, e particularmente quando se investe em países com um risco elevado, tem que se tomar as precauções relativamente ao planeamento do investimento para o fazer reduzindo, tanto quanto possível, a exposição ao risco local. E, por outro lado, tem que estar preparado para, em África, a minha experiência é que ou há capacidade financeira para suportar uns anos maus, se for preciso suportar uns anos maus, ou as coisas podem correr francamente mal, não é? Miguel Félix António é membro da direção da Câmara de Comércio Moçambique-Portugal, como dissemos há pouco. Qual tem sido a experiência das empresas portuguesas que estão em Moçambique? Quais são as maiores dificuldades? Deixe-me só, ainda antes, dizer o seguinte, relativamente à questão da relação de forças políticas no terreno em Moçambique, a Renamo, de qualquer forma, ganhou alguns municípios e, portanto, esses municípios serão geridos por eles, não é? Agora, concordo com o João quando diz que pode haver uma maior partilha, enfim, o Estado em Moçambique ainda tem muita influência, não é? Há muitas empresas públicas, há muito Estado. E eu percebo que um partido, como diz, que alcança 30 e tal % dos votos, se nós vemos como é que é no Ocidente e aqui em Portugal, e, portanto, é normal que queiram mais poder. E, portanto, é isso que está a ser, no fundo, é isso que está a ser negociado, e eu entendo todas estas proclamações como um processo negocial. Mas penso que a composição do novo governo de Moçambique também dá um sinal de confiança em quem quer investir em Moçambique. De estabilidade, mantendo alguns ministros. Não é só isso, mas, enfim, mantém 2 ministros, o Ministro dos Negócios Estrangeiros e o Ministro das Recursos Minerais e Energia, e reforçando essa pasta. Por outro lado, assume o cargo de Ministro da Economia e das Finanças, que é um ministério que passou, que foi fundido, porque as pastas estavam separadas, mas, portanto, passa a haver um Ministro da Economia e Finanças com bastante poder, que é, na prática, o número 2 do Governo, a seguir ao Primeiro-Ministro, e que é uma pessoa que era o Governador do Banco Central de Moçambique. O próprio Primeiro-Ministro é uma pessoa que vem, digamos, de fora neste sentido. Tinha já sido Ministro da Agricultura durante a presidência de Joaquim Chissano, mas, posteriormente, foi Governador da Zambésia, foi embaixador na Indonésia e na Índia e na Tailândia, julgo. Digamos que não estava muito envolvido, aliás, foi ministro só nos anos 90, portanto estava há muito tempo afastado dessas coisas. É, digamos, uma lufada de ar fresco, se quiser,
é um sinal de abertura e de diferença relativamente aos últimos governos. A entrada de pessoas para ministros, para algumas pastas e para vice-ministros, o equivalente ao nosso secretário de Estado, pessoas com uma forte componente técnica, por exemplo, um economista-chefe do BIM, que é o banco associado ao BCP em Moçambique, que entra para vice-ministro, várias outras pessoas. Portanto, digamos que há um governo que tem uma composição mais heterogénea, não tão marcadamente frelimista, se quiser, mas com o reforço da capacidade técnica e da experiência, e eu penso que isso é também um sinal, o que combinado com o discurso que o Presidente Nyusi fez, é um sinal de que o Governo está fortemente apostado em que haja mais investimento estrangeiro e que as regras possam ser cumpridas de outra forma. Aliás, o Presidente, uma das tónicas que pôs no discurso, que eu acho que é interessante, é a necessidade de haver mais rigor e menos despesismo naquilo que é as políticas públicas. E eu penso que isso é um elemento que é importante para os próprios agentes económicos investirem. Evidentemente que há constrangimentos. E já lá vamos aos constrangimentos. Temos agora que fazer um curto intervalo. Voltamos já a seguir. Até já.